Olá pessoal, tudo bem? Oitavo ano, nós aqui através do canal e nós estamos no eixo de leitura, hoje é o nosso eixo de leitura e nós estamos no capítulo 6 do livro de vocês, onde vai falar sobre a era digital. Nós já tivemos uma breve conversa sobre isso, tendo a consciência, né, vocês como estudante, eu como professora, nós temos a consciência hoje de que a era digital é necessária, mas que tem os dois lados, o lado positivo e o lado negativo. Na aula anterior, nós trabalhamos um artigo científico. Eu já falei para vocês a estrutura do artigo científico, né, que é um texto ofertado por alguém, né, da área da ciência, é uma opinião fundamentada por alguém da área da ciência. No caso, eu trouxe para vocês um artigo científico que falava sobre a era digital e o que isso pode afetar na vida das crianças e dos adolescentes. E a oferta desse artigo científico é de um grupo de pediatria, uma associação de pediatria, né? Ou seja, pediátricos são responsáveis por estudar, né, as crianças, desenvolvimento, tudo das crianças. E aí a gente viu nesse artigo científico o lado maléfico e o lado benéfico. O lado benéfico nós já sabemos hoje que é o campo da pesquisa, do estudo, do entretenimento, do facilitar a comunicação. E o lado maléfico é o lado que faz mal. E aí eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, né, que era só a questão 4. E nessa questão 4, vocês iriam pesquisar tudo sobre algo que afetasse a criança e adolescente. Então, vocês perceberam desafios, né? Alguns alunos me enviaram. Os mais recentes é a baleia azul e aquela de encostar, né? E até estudantes em outros países morreram, né? De sufocamento, alguns desafios da internet atual. E também vocês viram alguns distúrbios da alimentação, como bulimia, anorexia. Vocês viram distúrbios do sono e transtornos, né, questão do isolamento. Então, eu pedi para que vocês fizessem essa questão 4 numa pesquisa para vocês se aprofundarem mais. E é isso, né, um conteúdo que a gente precisa estar assim, bem documentado, bem estudar bastante, né. E eu trouxe aqui para vocês essa página aí com uma chart, onde nós vamos conversar. No livro de vocês, ela vai estar colorida. Na minha tela, ela aí não está no meu vídeo. Mas como vocês vão usar o livro de vocês, vocês vão perceber ela no livro de vocês colorida, porque é necessário perceber o colorido dela, né? Então aí, no livro de vocês vão ver que os brinquedos que estão coloridos vai ser o que nós chamamos de estilingue, ou baladeira, a pipa, a bola e a peteca, né? Então, o que é que a gente vê nessas charges aqui, que é preciso a gente conversar? E traz à tona o Dia das Crianças, que é o momento que a gente está vivendo nesse mês de outubro, né? Dia das Crianças, onde as pessoas voltam mais para a questão dos presentes, né? E tudo, muito para a questão do mundo capitalista, da compra, que nem todas as crianças têm a possibilidade de ganhar presente, porque a família não pode comprar, né? Então é mais voltado ao mundo capitalista. Mas aqui o autor do livro e os chargistas, né, o Bruno Galvão, ele trouxe. O que é que você está vendo? O que é que você vê aí na tela? Na minha tela você vê tudo preto e branco, mas no livro de você vai ver
o que é que está colorido. E o que é que a gente observa? Que os brinquedos que estão coloridos são os brinquedos que foram deixados pelas crianças. Que as crianças, todas elas, estão com o celular à mão, onde elas deixam os brinquedos que não são mais usados por essa geração, por essas crianças de hoje, e que foram muito usados pelas crianças de outrora, onde as crianças realmente elas brincavam com esse tipo de brinquedo. Então, o que é que o chargista quis trazer? Uma crítica muito grande em relação ao tipo de brinquedo que se compra para as crianças, né? Algo que está ausente da vida das crianças, onde as crianças deixaram de ser criança pelo modelo, né, de criação que estão tendo devido à era digital. E como nós vimos lá no artigo científico, muitas vezes os pais passam despercebidos por isso, até porque também estão contido, né, nessa era, principalmente os pais que são mais jovens e que muitas vezes não têm nem muita noção do perigo que isso pode ser para a vida de uma criança e de um adolescente. Então aqui faz umas perguntinhas aqui a vocês, né, para a gente ter uma pequena discussão. O que você vê na imagem? Que contraste de cores é possível perceber? Aqui na tela não tá, mas no livro vocês vão perceber que as coisas coloridas, onde os meninos, as crianças deveriam buscar, é onde eles não olham, não percebem, não têm atração por esse tipo de brinquedo. Qual o sentido da onomatopeia? Clique na charge. Então, o que é a onomatopeia, né? A onomatopeia são reproduções de som. Quando eles dizem clique, clique, em vez dos meninos pegar os brinquedos, os meninos estão clicando na tela. Eles estão tentando ver como esses brinquedos através do celular. Então, cada vez mais distante desse universo, a gente percebe. Que crítica social é feita nessas charges? Uma crítica muito grande ao modelo de infância que nós temos hoje, né? Os especialistas sempre falam que as crianças precisam ser criança, as crianças elas não podem ser adultizadas, como na maioria das vezes, infelizmente, a própria família faz, adultiza. O que é adultiza, professora? É fazer com que a criança tenha uma vida adulta antes do tempo. E, infelizmente, a era digital, ela faz muito isso. Ela adultiza, mas é sempre como a gente vem falando. A criança, ela está sob a responsabilidade da família. Então, a família é que tem que ter esse controle, esse espaço que a criança deve ter, essa exposição que a criança deve ter, deve-se muito à questão da família. Então, diz assim, estabeleça a relação entre a crítica apresentada nessas charges e o artigo de divulgação científica, saúde de crianças e adolescentes na era digital. Então, qual é o paralelo que nós podemos fazer? Que nós podemos estabelecer. Lá no artigo nós falamos que a criança, ela precisa ser protegida. A criança, ela não pode ser exposta. Tem até um artigo na lei que diz, né, do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui comprova que as crianças estão deixando de ser criança e que estão entrando no mundo dos adultos muito cedo. E o que é que isso ocasiona, né? A gente percebe, quem fez as pesquisas que eu pedi, as crianças hoje elas são ansiosas, as crianças hoje elas são inquietas, as crianças hoje elas são muito rebeldes, as crianças hoje elas estão estressadas, o que não é comum às crianças, né? Então, hoje eu trago só essas charges, né, pra gente falar, perceber, e quero que depois, quando eu terminar esse vídeo, vocês vão ler uma outra oferta de artigo científico na página 185 a 186, porque vai ser um outro artigo onde eles vão dar dica de quantas horas as crianças e os adolescentes devem estar expostos,
que tipo de programação, que intervalo deve ter, porque é um problema sério, né? Não é brincadeira, não é um achismo de dizer eu acho que faz mal. Não, o artigo científico baseado na ciência, ele mostra que faz mal. As pesquisas já são os resultados, né, de crianças que já adquiriram problemas de saúde física e saúde mental, distúrbios de alimentação, distúrbio de sono e vários outros comportamentos sociais, devido ao uso excessivo dos smartphones, dos jogos, né? Que existe muito, dos desafios, de tudo que a internet, que a era digital proporciona. Então, eu quero que vocês façam uma leitura do artigo da página 185 e 186. Quando vocês fizerem essa leitura, ficaria muito grande aqui no vídeo para eu fazer, vocês vão fazer só 2 questões, certo? Eu vou indicar bem direitinho, eu quero que vocês olhem bem direitinho os gráficos que o livro de vocês expõe nessa barra azul, né? Que ele vai mostrar de pesquisas feitas mesmo, o tanto o porcentagem de crianças e adolescentes que usam, os malefícios que isso traz para a vida das crianças e do adolescente. Então, no nosso vídeo hoje é somente isso, né? Para a gente falar hoje em forma dessas charges. Depois vocês vão ler o artigo científico da página 185 e 186, que eu vou disponibilizar direitinho, orientar no grupo, né? E vocês vão aprofundar-se mais desse assunto, desse tema. Mas, recapitulando, a era digital ela é necessária, a era digital ela é importante e ela tem sim o seu lado positivo, né? E cabe a nós, vocês como são muito jovens e crianças que ainda são mais crianças que vocês, precisam da orientação da família. A família é quem precisa estar sempre atento ao que acontece às crianças e aos jovens, né? A família é uma ferramenta importante nessa questão de como usar a ferramenta, né, digital, a era digital que é tão precisa, tão importante, né, que tem o lado positivo. E nós temos que usar esse lado positivo, né, mostrando o valor que para a aprendizagem, para a comunicação, para entretenimento, o lado positivo, porque tem um lado positivo, né? Então, por hoje, o nosso vídeo, para não ficar longo, se encerra aqui. E aí vocês vão fazer a orientação que eu vou postar logo mais no vídeo. Esse assunto é um assunto importante, é um assunto que merece, assim, cuidado, porque são muitos problemas provindo da questão da era digital, né? Então, um abraço e até a próxima aula.